Sagrados é do canal, o mexendo no negócio. Se você faz, depois você fala, hoje a gente vai fazer um bate-papo. Aí continua. Entre a gente. E aí continua. Entendeu? Igual o Jornal Nacional, você inicia o jornal, boa noite. Você só tá gravando. Toda esbagaçada no chão. Não pega lá. Será que essa parte toda aqui vai ficar em preto e branco e quase não, né? Porque eu não vou excluir. 1, 2, 3 e... Um, dois, três e... Olá, sagrados! Tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo. Eu sou a Alice. Eu sou a Suelen. Somos do Tempo Escola Flor de Lis. A gente vai fazer um bate-papo aqui. Um bate-papo numa sala normal, com pessoas normais. E vamos falar de alguns assuntos... Normais. Né? Normais. Ou nem tanto assim. Para algumas pessoas não é nem tanto assim. Mas a gente vai bater um papo. Então, me fala pra mim assim, né? Que você veio de conceitos, como a gente hoje, né, trabalha com banda e tal, apesar do nosso tempo ter uma coisa bem aberta assim, mas você veio de um conceito religioso, cristão, não chega a ser tão ortodoxo, mas acaba sendo, e ao mesmo tempo tem aquela pegada luterana, né? Que é o sentido evangélico da coisa, o protestantismo, que o protestantismo era em cima do catolicismo, né, do primeiro cristianismo inventado por Constantino. Como é que era a base para você? Qual era a visão de Jesus para você? Para mim, na verdade eu cresci dizendo que Jesus era, na verdade, quando eu era pequena, eu não sabia muito dizer qual era a diferença de Jesus e Deus. Pra mim, acho que a maioria das pessoas já passaram por isso, era a mesma situação ali, era o mesmo espírito, era a mesma coisa. Então, quando se falava de Jesus, eu falava, ele é um ser extraordinário, um ser fora do comum. Com o passar do tempo, eu comecei a estudar a Bíblia e outros estudos, e aí eu vi que ele foi um homem, mas mesmo assim, na nossa visão, Jesus, ele sempre foi muito santificado. Ele não passaria por dores, como ele passou se ele fosse tão místico, mas sempre foi muito bom. Mas ao mesmo tempo, o que repreendia, o que, olha, você está errado, eu vou fazer assim para você entender que você está errado. E hoje na Umbanda eu já vejo que não é bem assim que funciona, mas a minha base de vida é Jesus, não mudou, para mim não mudou. Quando a gente lê as escrituras, a gente vê que as escrituras foram deixadas para a gente seguir o que Jesus fez. Ele deixou as escrituras para a gente seguir. E a maior delas, o maior ensinamento das escrituras é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, para mim, Jesus como diz minha filha, top dos top. Legal. Top dos top. Jesus é cara de pau. Não vai prestar parte de Jesus. Eu corto essa parte. E é difícil, né, você desmistificar o santo, a divindade. A divindade que era, pra mim, hoje, a gente sabe que é só um mensageiro de Deus lá, que veio trazer pra gente os ensinamentos. Um dos filhos de Deus, né? Exatamente. Na Terra passou vários avatares iguais a Jesus, antes dele, depois dele, eu acho que até hoje passa ainda esses avatares. Sim. Pela Terra, fazendo o mesmo trabalho de Jesus. A diferença é que existiu alguém que colocou ele num documento, colocando ele como alguém supremo que ele não era.
Eu acredito que ele nem gostava desse... Não, Não gosta desse título. Pelos estudos feitos, a gente entende que, na verdade, né, para o povo judeu, eles esperam um Messias, que ainda não chegou, né? Que o Messias seria a grandiosidade, que levantaria o templo de Jerusalém. O pensamento deles, dos judeus, é esse. Então, eles esperam esse Messias que foi escrito ali, que seria. Jesus, ele vem na Torá e ele vem no Talmud da mesma forma, né? Era um cara, até eu estava vendo um rabino esses dias conversando, que eu sigo muitas coisas e eu gosto de estudar, então... E eu vi um rabino conversando sobre Jesus, eu achei interessante, porque ele fala que sim, que não era Yeshua HaMashiach, mas era um nome, né, meio parecido com esse, que estava no Talmud, estava na Torá, que ele aparece sim, e que a história dele é que ele era judeu, estudava com os rabinos, ele tirou um rabino dele, e ele era muito jovem ainda, e num determinado momento eles estavam numa estalagem. Isso foi uma história que eu vi essa semana com um rabino até muito conhecido, e que ele estava numa estalagem e a senhora da estalagem era uma mulher que tinha problemas, né, era vesga, tinha estrabismo, né, sabe? E aí ele pegou e olhou para aquela mulher que era diferente das outras pessoas e questionou, né? Até o rabino brincava, quase praticou um bullying, mas não foi, né? Foi uma inocência de um jovem, né? Um jovenzinho que só estudava. E olhou para aquela mulher e falou para o rabino dele, nossa, ela tem um olho estranho. Por quê? E o rabino levou aquilo como um certo insulto, e aí ele reprime ele, né? Ele briga com ele e não perdoa ele pelo ato em si. E aí, no final, ele vai lá, pede perdão várias vezes para esse rabino, e o rabino pega e fala para ele, não, você agiu errado. Não você é meu seguidor, né? Você é meu aluno, eu sou seu mestre. Como é que você tem uma atitude dessa, uma pessoa que foi tão bondosa, que foi tão carinhosa com a gente, foi muito feio que você fez. E aí ele fica meio bravo e sai, e aí ele fala, olha, eu vou pegar todos os ensinamentos que eu tenho e vou, sei lá, fazer algo novo para mim, porque... Poxa, se o meu rabino me perdoa, eu não vou conseguir perdão de mais ninguém. Mas eu acho que eu não fiz nada de mal. E aí isso é uma história que está na Torá, no Talmud, né? Ali escritinho. E aí ele começa a levar o conhecimento das escritas para fora, falar sobre, e a forma com que ele dizia as coisas era muito bonita, era muito plena. E simples, e aí, né? Hã? E simples. Simples. Porque eu acho que o Jesus, ele só assim, não só por isso, mas só se ressaltou justamente pela linguagem que ele tinha com as pessoas mais pobres. Então era a mesma linguagem, uma rainha, um rei, um lorde, eles falavam muito, era sempre muito superficial. E Jesus entrava, conseguia entrar ali e falar naquela simplicidade que eles entendiam. Que eu acho que é até isso que quando Lutero trouxe, ele trouxe justamente isso também, para que as outras pessoas conseguissem entender. Porque sem entendimento a gente adora até um papagaio. E o engraçado é que Jesus ele pegou toda a formulação, né, pelo que eu entendi, né? Posso estar errado, mas foi o que eu refleti. Ele pegou toda a formulação de ensinamento que ele teve, das escritas sagradas, e ele levou para o mundão. Então ele conversava sobre isso no meio da praça, numa festa, com viúvas, com todos os tipos de pessoas. E aquelas pessoas começaram a olhar para aquele cara e falar, pô, que cara diferente, ele está trazendo para a gente aquilo que está dentro dos templos, que não é para todos entrarem. Mulheres, por exemplo, não entravam dentro dos templos, né? E ele acabou levando aquilo. E aí as pessoas começaram a segui-lo. Ele aparece acho que 4 vezes no Talmud. E tem uma das partes que está lá escrito assim, que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal lá por idolatria. Não que ele praticava idolatria.
entende? Ele era, né, ele acreditava no Deus único, afinal de contas ele trabalhava em cima das Escritas. Mas, pelo fato dele ter tanta força na fala, e a simplicidade, e o amor, e o carinho, e as coisas que ele tinha dele, o povo ficou idólatra a ele. Como eu acho que, né, na minha reflexão, o povo continua idólatra a ele. Exatamente. Mas a idolatria, a gente entende assim, que a gente tem um templo aqui, né? Temos as imagens, temos... Mas eu sempre falo, não idolatrem essas imagens. Aqui são... Porque tudo tem fundamentos e simbologias. Então, as imagens que existem, essas coisas, são fundamentos e símbolos, que não é para ficar idolatrando, né? Nós somos monoteístas. Nós acreditamos em Deus, Supremo, Criador, né? Nós somos monoteístas. Então, assim, a gente não coloca aqui uma base de deuses. Apesar de acreditarmos também em outros panteões de deuses. Mas a gente não tem um segmento de idolatria. A idolatria que se fala é fazer coisas para aquele determinada imagem que está ali, e aquilo ali é que vai me ajudar, aquilo ali é que vai me salvar, aquela imagem, santificar aquilo. A gente faz um trabalho específico em cima dessas simbologias, mas tem um entendimento da supremacia do Deus único. É bom a gente ressaltar, porque esses dias atrás até tive uma conversa em família, e um dos meus irmãos perguntaram: mas vocês da Umbanda acreditam em Deus? Completamente. A gente, eu falei assim, Deus e Jesus para nós é um Deus único, Jesus é o mestre que veio, a gente acredita. E muita gente acha que na Umbanda nós não acreditamos em Deus, em Jesus, e não é só o Espírito Santo, que foi o que eu aprendi. E é importante ressaltar isso, que nós da Umbanda acreditamos em Deus e em Jesus, sim. Porque... Ainda mais porque a base da Umbanda são os ensinamentos de Jesus. Né? A Umbanda é uma mistura de ensinamentos de várias escolas da África, dos panteões africanos, com a junção de outras coisas. Né? Tem o catolicismo, tem o budismo, tem toda uma situação dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda tem o cristianismo. Tem o cristianismo, são várias situações dentro da Umbanda. E o crer em Jesus é a mesma coisa que crer em Oxalá. Na visão, o sincretismo de Oxalá é Jesus. Não que Oxalá e Jesus sejam o mesmo ser, mas o sincretismo, né, da figura Jesus é Oxalá. O que eu acho e legal que a forma que Jesus fazia com seus apóstolos, de aceitar a todos, não tinha uma restrição, também amava todos, né, que é a famosa frase dele, amar ao próximo como a ti mesmo. A Umbanda prega a mesma coisa. Dentro de um terreiro de Umbanda se aceita todo tipo de etnia, todo tipo de ser humano. Pode entrar mentir, pode ser o que for, entra dentro de um terreiro de Umbanda. Os quais a Umbanda recebe com muito amor. E a escola da Umbanda, ela prega justamente o amor e a caridade. Mesma coisa que Jesus pregava. Então, essa não distinção, né? Que eu acho que quando a gente fala sobre Umbanda real, né? A Umbanda específica, a Umbanda que a gente aprendeu. Umbanda sagrada. Que tem essa unificação de todas as coisas do mundo, né? E tendo também a base do cristianismo presente, também a base do judaísmo, porque existe, né, a estrela, a estrela da Umbanda, que é a estrela de Davi, né? Que seriam os dois triângulos como uma base, né, da explicação que foi dada sobre a força de Deus maior, e Deus está embaixo como está em cima, os reflexos disso. Eu acho muito interessante quando a gente tem esse olhar, porque a gente vai lá numa frase dele, né, numa frase de Jesus, onde ele fala a morada do Pai, né, o Pai tem várias moradas. Quer dizer, parece que ele já estava anunciando um futuro onde iriam aparecer, porque o cristianismo não foi base dele, né? Ele não tinha religião, na verdade, ele era judeu, né? Ele era judeu,
Ele era da cultura judaica, do conhecimento, tanto é que as idas ao monte, tudo era aquele conhecimento que ele tinha do povo dele. Então ele ia agradecer a Deus, ele ia conversar com Deus, para ele Deus era, né, tudo, acima de todas as coisas. Mas ele fala que o Pai tem várias moradas, né? Aonde tiver dois falando sobre ele, ali ele estará. E aí eu acho muito, muito forte quando ele disse sobre caminhos. Para chegar ao Pai, tem que, né, venha através de mim. E aí a gente entende como assim hoje, né? Os judeus e os islâmicos, o caminho é direto para Deus, né? Não tem um caminho específico, não tem os secretários, vamos dizer assim, os espíritos que... Quando Jesus vem, ele fala, né? Para chegar ao Pai, vem através de mim. Porque ali é onde ele está mostrando Deus, ele está mostrando quem é Deus, o trabalho de Deus, e que tudo que funciona vem através dele. Mas também ele está dizendo sobre que lá na frente viriam outros seres que também levariam a esse caminho para chegar a Deus, né? Que também viriam ensinar como você chegar a Deus. Que muita gente se perdeu nas ilusões da vida e acabou se perdendo desse caminho de como chegar a Deus. Para nós, praticantes hoje, é muito fácil chegar a Deus. Porque a gente está ali, presente todo o tempo, tem os ensinamentos e tal. Então, às vezes a gente até leva um caminho direto a ele. Mas para muitas pessoas que estavam perdidas nas ilusões do mundo, elas precisavam desses seres que viessem, né? Como o próprio Chico diz, que a espiritualidade, Allan Kardec fala sobre isso, que os espíritos tiveram que vir tomar a posse para fazer com que os homens se aproximassem mais de Deus. Então a gente entende, né, que a espiritualidade, ela trouxe isso. Ela pegou esse povo que estava perdido, praticando um monte de coisas que não sabia nem o que era, idolatrando coisas que não faziam sentido nenhum, e trouxe para esse caminho de volta para seguir o processo que Jesus tinha deixado, né? E aí dá para entender o que ele, quando ele fala sobre, né? Eu sou o caminho e a verdade. Quando eu estudei essa parte, esse versículo, que eu não me lembro aonde, mas eu entendi que quando ele diz só chega ao Pai através de mim, foi justamente na época dos sacrifícios, né, que tinham. Quando ele chega, ele quebra com esse sacrifício. Porque para você falar com Deus naquela época, você tinha que sacrificar algo. De antemão, os pobres que morriam de fome não tinham como sacrificar a própria comida para falar com Deus. Então, quando ele vem trazendo vende a mim, é tipo assim, tá vendo? É só a palavra. É só você entender o que é Deus. Quando eu estudei, né? Foi pelo menos foi isso que eu entendi. Quando você vende a mim, não vem ao ser humano que estava ali. É tipo assim, a palavra, vem entender a palavra, vem entender que Deus é para todos, que é só você orar, falar com Ele, não tem uma ladainha certinha que você possa falar. Entenda o que é as profecias, né? Os ensinamentos, e aí você vai chegar ao Pai de qualquer forma. Quando ele morre, que ele fala, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, ele já deixou pra gente a ligação direta com o Pai. E hoje, na igreja evangélica, muitas delas, os próprios irmãos idolatram um pastor, uma pastora, mas isso acontece uma igreja. Não, tô dizendo no evangélico, não é que eu tenho mais propriedade para falar. E aí, quando se pensa nessa palavra, onde está o Espírito Santo? Aonde foi o Espírito Santo? Então, assim, quando ele fala, vende a mim, que só a mim, não lembro direitinho. Eu sou o caminho e a verdade. Só aqueles que vierem a mim encontrarão meu Pai. Pai. Eu acho legal esse contexto, quando ele fala que eu sou o caminho e a verdade. Por quê? Porque ele tinha na mão dele as primeiras escritas sagradas do mundo, né? As que deram origem à Bíblia, né? Ele tinha o conhecimento do Talmud, da Torá, então conhecimento de Deus único, né? Ele tinha o livre acesso, né, ao Pai. Ele subiu um monte e falava, Pai, o Pai respondia. Que era o que as pessoas na época não tinham. Era um proveito de fé muito grande. E tem uma coisa, né, que naquela época de Jesus, né, quando Jesus estava encarnado,
a manifestação de fé que existia naquela época mantinha os seres humanos mais próximos da espiritualidade. Né? Porque se você pega a Bíblia para ler, você vai ver vários casos assim que você fala, nossa, de coisas parecem milagrosas, né? Um negócio muito doido. O cara bateu lá um cajado e o mar abriu. Deus estava falando, coisas muito fortes e fantásticas, mas na minha visão isso mostra que naquela época as pessoas tinham muito mais fé na espiritualidade. Então até quando Jesus fala, vinde a mim para chegar ao Pai, mostra isso, né? Igual ela falou, dos ensinamentos que eu vou passar para vocês, vocês vão conhecer cada vez mais a Deus. O verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Não que os Deus. outros não sejam, né? Mas assim, ele quis dizer assim. E aí no decorrer da vida, do tempo de lá para cá, né? São tantos anos, o ser humano foi perdendo toda essa fé. Então, se perdendo em outras ilusões. Nas ilusões da vida, né? Saiu da idolatria de deuses, de ídolos, e foi para a idolatria de dinheiro, para a idolatria de coisas materiais, para a idolatria de pessoas. Essa é a questão. E aí teve que abrir, né? Quando Kardec veio decodificando, tirando o véu novamente. Ele teve que abrir novamente o mar, né? Como Moisés fez, e falar, gente, e aí? Vocês vão ficar desse lado, vocês vão atravessar. E aí, cara? O mundo é rápido, exatamente, né? Tem coisas a fazer, parar de se apegar aos pequenos detalhes. Tinha também o processo do Constantino, que era muito forte, né? Porque o catolicismo, eu respeito muito as religiões todas, porque todas fazem parte de um contexto. Todas que falam de Deus, né? Eu respeito, mas quando Constantino fez, ele criou, né, a base cristã, porque o cristianismo foi criado por Constantino, não por Jesus. Mas ele usou Jesus como assim, como ele era romano, então entende-se que ele sendo romano, o que acontecia? Ele entendia das idolatrias que tinham, dos deuses e tal. E aí ele pega e fala, não, tem que criar um mito. Eu tenho que trazer alguém da história ali e trazer esse mito para cá. E aí ele coloca o Jesus, né, o Yeshua, que era um outro nome, enfim, que juntando o nome dava Yeshua, mas era um nome. E ele traz essa história desse cara, né, que foi condenado, sim, pelo Sinédrio, mas é como dizem, a gente não sabe ali no contexto, judaica, né, se foi os judeus realmente que condenaram e as condenações eram apenas 4, que não tinha, a crucificação era feita pelos romanos, não pelos judeus. Da cultura do povo grego, né? E eles, a condenação era o apedrejamento para quem incitava esse tipo de manifesto, né, que era a idolatria. Então, ele, 40 dias antes do previsto da morte, ele já tinha sido condenado a ser apedrejado. Então, a gente não sabe o que aconteceu ali, porque ele conversava com todos os povos, ele conversava com os romanos, ele conversava... Então, não se sabe se também teve um interesse romano e ele foi pego e colocado para ser crucificado, né? A gente nem sabe se existiu realmente essa troca. O que o Constantino fez nessa doideira toda dele foi colocar um povo como bode expiatório dessa história. E o povo judeu também, naquela época, era um povo massacrado, se a gente for pensar bem. Então, assim, né? Mudou muito, né? Porque naquela época de Jesus, os romanos não gostavam dos judeus. A Igreja Católica é criada pelo povo romano. E eles continuam da mesma forma. Hoje a Igreja Católica, né? Ela está aberta ao mundo, né? A gente entende, né? A gente vê pelo trabalho dos papas que vieram, como eles conseguiram unificar, mas ainda existe sim a guerra, né? Existe, tanto que cristianismo, judaico, é uma guerra sem fim. Essa guerra. O povo judeu é pacifista. Hoje a Alemanha ela é formada da cultura judaica. Você vê, né? E existiu o Holocausto. O povo foi meio que perseguido durante esse tempo todo por conta de alguns contextos de história. Né? A gente vê pelas cruzadas que a gente entende que quando se ergueu esse nome, né, cristianismo, na Torá, no Talmud, na Bíblia, não estava lá Jesus Cristo, estava Yeshua HaMashiach, né? Ou um outro nome. Que Yeshua também não estava. Não estava. Nem Emanuel,
nem tantos outros nomes que eles colocam para Jesus. Nas traduções das documentações é que foi colocado esse contexto. E o que a gente percebe é que, não estou mais conseguindo dominar, vamos fazer uma religião surgir. E essa religião surgiu. Era para ter sido no começo lá, como é hoje, né? Benevolente, aberta ao mundo. Naquela época foi mais para opressão mesmo, para, olha, agora a gente quem manda aqui, entendeu? Tem um cara, tem um Cristo, tem um Deus, é Deus que ordena isso e aquilo. Porque o Deus dos judeus, né, o Deus conhecido das antigas escrituras, ele era um Deus extremamente benevolente. Se você pegar as escrituras para ler, você consegue enxergar a benevolência de um Deus, não aquele Deus que causava temor nas pessoas. Então a gente já entende que tinha um conceito aí no meio disso. Né? Então foi por isso que foi erguida. E aí as cruzadas aconteceram, muitas pessoas morreram, mediante a um processo que a gente fala, que isso é histórico, que foi o cristianismo que foi fazendo esse tipo de massacre acontecer. Nem não foi esse o pensamento. Eu acho que é um conjunto de coisas que, se a gente pegar fatores históricos e tudo, a gente começa a perceber que o Jesus, que está dentro da Bíblia, ele não pregou metade das coisas que aconteceram de cruéis na Terra. Entende? Ele não pregou nada daquilo. Tá certo, as cruzadas saíam matando, isso e aquilo, em nome dele. Aí o holocausto que aconteceu foi um processo também em nome de Jesus. Não destruiu o povo que matou o cara, não quero saber. Só que ninguém entende que esse cara era judeu. E que tudo que ele pregou ali, mesmo estando as escritas modernas, hoje que você olha a Bíblia, hoje tá lá a mesma coisa, amar o próximo como a si mesmo, ser pacifista, ser amoroso, ser gentil, não ter preconceito, não brigar, a minha espada é o amor. E aí você fala, pô, e os caras usaram, mesmo tendo esses termos, para fazer guerras acontecerem, pessoas morrerem. Então eu acho que tem que começar a quebrar também esses parâmetros sobre, o povo judeu é ruim, o povo judeu fez isso e aquilo, porque não pode acontecer mais isso. Né? Acho que o povo está acordando. Na verdade, que o que me deixa mais feliz é que o povo, nos últimos tempos, estão acordando para isso. Acho que do assunto Jesus entra no processo de intolerância religiosa. Intolerância religiosa, entra sobre a intolerância racial, entra sobre tudo. Porque parece que a gente ama o mesmo ser. Se você parar para analisar, o mundo conhece Deus e Jesus. Todos seguimos essa diretriz, Deus e Jesus, e a gente se mata. Pois é, em nome é a mesma situação, entendeu? Eu acho que se o pessoal colocasse, a gente ama eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito em Xangô, eu acredito em Miguel, mas minha base é Deus e Jesus, de todo mundo é assim. Eu acho que se as pessoas começassem a parar e falar, se ele gosta de sair. Ainda existe uma guerra acontecendo aí, né? Uma guerra interna, ainda numa cruzada agora contra o cristianismo, existe ainda uma guerra sobre isso, por conta desses fatores que ficaram lá atrás. E aí você vê esse retrocesso, por muitas vezes acontecendo, na questão dessa base de briga. Você adora outros deuses. Não, gente, os orixás da Umbanda não são deuses. Os orixás da Umbanda são simbologias, né, de elementos da natureza, de forças de luz que Deus mandou. É isso que a gente sempre fala. Tanto é que a base maior é Oxalá, que é uma essência, né, é uma energia, mas que é uma energia tão pura, tão branda, de amor, de unificação, que eles colocaram como sendo a imagem de Jesus ali, que é para a gente entender. Então eu acho que quando as pessoas falam sobre vocês adoram o diabo, entra no conceito de céu e inferno que não existe, né? Não, porque muitos dos umbandistas também acreditam no diabo. Então, na figura e aí do a diabo. gente vê Os umbandistas não acreditam nisso. Que por muitas vezes, meu Deus, o Deus que eu conheço, o Jesus que eu conheço, jamais iria gostar de ver irmãos se matando. A gente vê às vezes na mesma família, uma espírita,
o outro é evangélico e as pessoas não se dão, o outro é de outra religião, católico, e as pessoas não se dão, não conseguem conversar, porque você segue tal coisa, então siga isso. Se adora o diabo, problema seu, mas não procura saber, deixa eu ver, eu vou com você pra Falta saber. de informação. Eu vou com você pra saber o que é, eu quero saber o que é. Já que você é meu irmão, meu sangue, eu amo você, a gente cresceu junto, brincar, as pessoas esquecem de olhar pra trás, né? Esquece que foram crianças, esquece que foram adolescentes, aí brigam por causa disso. Mas deixa eu ver onde meu irmão vai, é meu irmão, cara, se meu irmão morrer, se meu irmão tá adorando uma coisa ruim, ele vai morrer na mão disso, a alma dele vai se perder, né? Então deixa eu ver, porque se for pra eu salvar, primeiro eu tenho que saber onde ele tá pisando, não é eu deduzir. E aí acaba virando essa guerra, essa intolerância. Porque veste branco, porque veste preto. Você bota um colar no pescoço, por muitas vezes você bota um colar, as pessoas vêm e falam, macumbeiro. Você nem sabe. Nem sabe se a pessoa é, o que ela segue. E eu acho que se fosse pra gente falar em contexto de briga, quem teria que sair brigando todo mundo era ateu, que não acredita em nada. E eles estão lá? E os caras tá de boa, tá tranquilo. Aí aquele que acredita em Deus, do mesmo jeito que eu acredito em Deus, vai brigar comigo porque eu não sou. Entende que se a gente for parar pra pensar, entra um fenômeno de idolatria? Sim. Porque não, você tem que ir pra onde eu vou, não seguir isso aí. A idolatria é assim, né? Tem que amar isso aqui, ó. Você não ama isso aqui, pode sair de perto de mim. Entende? O que é isso aqui? Isso daqui é o vaso da prosperidade, do dinheiro, do amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dá um nome. Tudo isso vai levar pra casa. Entendeu? E aí te força. E eu acho que as pessoas têm que parar, porque num dia de guerra, em época de guerra, a gente não tá, mas pode entrar, nunca se sabe. Foi anunciado no começo do ano que teria uma, né? Foi anunciado no começo da pandemia que poderia existir uma guerra. Então, e esse fenômeno da pandemia fez o que com as pessoas? E foi anunciada até a guerra espiritual, né? Chico Xavier anuncia isso na data limite. Mas eu acho que assim, as pessoas têm que entender que não importa se é igual eu. Eu sou casada com o Danilo. Tem gente que vai achar o Danilo feio. Mas ele é... Deixa eu falar sério. Tô falando assim, que são contextos diferentes, mas levam a uma coisa só. Eu sou um bandista hoje com muito orgulho, mas eu passei por essa intolerância. Eu fui intolerante. Eu, quando comecei a namorar com o Danilo, que eu descobri que ele era um bandido, eu ia pra casa de vocês assim, meu Deus, aonde eu tô me enfiando? Sangue de Jesus tem poder. Tinha muito poder, tem poder. Tinha! Tem bastante poder até hoje. Não, você entende que eu fui muito intolerante. Eu passava na frente de casas religiosas e eu repreendia. Nossa. E hoje eu vejo que não é nada disso. É a mesma coisa. Quando eu entrei pra Umbanda, que eu falei, eu tenho a liberdade de ser quem eu sou aqui. Eu não preciso mentir. Eu fumo, tá? Mas eu não posso mostrar na igreja porque senão meu irmão vê, vai ficar ruim. Vai ficar condenando. Vai ficar me condenando. E na Bíblia está escrito, né? Uns ensinamentos, não condenai. Exatamente. Então assim, eu fiz isso. Então hoje eu tento explicar para as pessoas o que eu sirvo. Olha, nós servimos a Deus, servimos a Jesus. O contexto é o mesmo. Eu acho que na religião que eu estou, pode ser que outras casas fazem a mesma coisa, mas na casa que eu estou, eu faço muito mais pelo próximo do que eu fazia quando estava na igreja. Porque quando eu ia para a igreja, eu ia pedir para mim e para os meus familiares. Então as dores que eu sentia eram as minhas dores e as dores dos meus. Hoje não tinha um mundo, era só nós. E quando eu ia agradecer por uma bênção que tinha acontecido na minha casa. Não condenando a religião, porque eu fui muito tempo e ainda falo, não, eu sou evangélica ainda, eu acredito no cristianismo também. Mas eu acredito que hoje eu pense mais num total, numa totalidade. Hoje eu sei que se eu vou para uma gira, né, na nossa casa, eu vou trabalhar por mim, porque os meus seres vêm cuidar de mim, dos meus e de quem tá ali. Então eu acho que abrange mais. E eu acho que o conceito
desse negócio, é umbanda, que é macumbeiro, que é isso, é mais por falta de conhecimento